Boa noite! Mais uma quinta-feira de aprendizado através do Ministério Arca da Vida, e vocês não imaginam o que está por vir. Que o estudo que nós vamos fazer do patriarca Jó, né? Nós bem conhecemos, né, a história de um homem que era temente a Deus, em primeiro lugar, né? Procurava agradar ao Senhor, homem muito rico, tá? E que vai trazer lições para as nossas vidas, que vai fortalecer muito a nossa fé. Amém? Mas vamos orar, né? Sejam todos muito bem-vindos. Estou vendo já ali a princesinha de Jesus. Olha, e hoje nós temos uma grande convidada, né, que é a nossa irmã Patrícia, tá? A cara metade de Rafael, o pescoço de Rafael, grande mulher de Deus, e que vai estar nesta noite partilhando conosco. E tem mais, grandes novidades. Vocês, mulheres, vão ter grandes novidades. Amém? Também está ali nossa irmã Lígia. Todos sejam muito bem-vindos. Tá? Vamos orar. Santo e eterno Deus, mais uma vez na tua presença te agradecemos por mais uma quinta-feira, Pai, de aprendizado, de discipulado, que tu abras, Senhor, a nossa mente, Pai, o nosso coração, Pai, que tu nos dê o entendimento verdadeiro da tua palavra, que todos quanto ouvirem, Senhor, e partilharem desse estudo, sejam fortalecidos, sejam edificados, em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém. Mas, meus irmãos, sem delonga, cadê a princesinha de Jesus? Apareça a princesinha. Muito bem, muito bem. Não estou lhe ouvindo. Oi, pastor, boa noite. Oi, pastor, boa noite. É porque a sala estava cheia, eu estava numa ligação, viu, pastor? E os meninos estavam aqui pela sala, por isso que eu tirei o vídeo, viu? Mas eu estou lhe ouvindo, tá certo? Bem. Hoje, como boa já noite. fora dito, nós estamos com a grande convidada e que, na verdade, ela faz parte do nosso ministério, né? Que ela é uma com o nosso irmão Rafael, mentor, né, do Arca da Vida. Tá? Mas vamos dar as boas-vindas, nossa irmã Cristina, que vai também trazer uma saudação para a igreja e passar também para a nossa irmã Pati. Amém? Nossa irmã Cristina. Boa noite, Carol. Eu não sei quem é que está aí, porque eu não vejo, mas todos vocês que já estão conosco, sejam muito bem-vindos, boa noite, e Deus realmente venha renovar a fé de vocês nesta noite. Esse estudo é maravilhoso. Amém. Eu quero também deixar aqui também minha gratidão a Deus pelo presente que Ele nos deu hoje, com a presença de nossa amiga e querida irmã Pati. Pati, dê suas boas-vindas aí, seja bem-vinda. Graça e paz a todos. Deus abençoe as palavras do pastor, para que nós sejamos hoje e sempre, né, e durante as nossas ações, sejamos a igreja que o Senhor Jesus quer que nós demos caminhada. E essas palavras, sim, e principalmente a história de Jó, que é um homem de Deus e que passou por tantas situações que nós sabemos que passamos também, por não tão quanto ele, mas, né, cada um dentro das suas pelejas, dos seus problemas, para que nós nos fortaleçamos nessas palavras. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Nossa irmã Lígia quer trazer uma saudação? Nossa irmã Lígia. Boa noite. Boa noite, graça e paz a todos. Amém. Amém. Para que todos saibam, viu, padre? Lígia, ela é a aluna que nunca faltou. Ela sempre está presente conosco. Tá de parabéns, é verdade. Né? E a princesinha, esse apelido de princesinha foi colocado por mim, né? E eu, quando apresentei ao nosso arcebispo, eu digo, olha, meu arcebispo, essa aqui é a princesinha de Jesus. Aí ele, oh! Né? E aí pegou mesmo a princesinha. Amém? Mas vamos dar continuidade, né? Vamos fazer uma... Ela mora no nosso coração e não paga aluguel, de jeito nenhum. É verdade. E vocês no meu coração. E vocês Amém. também moram no meu coração. Tenho um carinho muito grande por vocês e é um prazer muito grande poder participar desse momento com vocês. Amém. Eu já ia esquecendo negócio de gente velhinho, viu? Eu esquecendo do mentor, né? do Arca da Vida. Né? Vamos Dá o trazer... desconto, é a idade. Vai dando desconto aí, Rafael. Tá certo. Glória a Deus. Bom, primeiro, boa-vinda, bem-vindas todas. E, inclusive, foi até uma coincidência feliz, né, pastor? Porque já vou dar uma notícia para vocês de antemão, né, que 2022, o Ministério Arca da Vida, capitaneado aí pela irmã Cristina e Patrícia, nós vamos abrir alguns estudos bíblicos voltados exclusivamente para vocês, mulheres. Vocês terão... Essa grande surpresa. Vocês terão o timão do navio, né? E nós vamos dar só o tema, né? E vocês vão desenvolver juntas, até porque eu tenho visto em várias questões aí evangélicas e políticas que eu acho que está na hora da mulher ela mostrar seu valor não só na vida executiva, mas também na vida evangélica, né? Então esse espaço que vai ser ofertado para vocês mulheres nada mais é que justo dentro de uma questão cristã social que hoje nós estamos passando. A mulher, ela na minha cabeça, ela é o alicerce da família, ela realmente é a cabeça de um lar. Uma mulher sábia, ela edifica o lar, ela dentro dessa estrutura familiar, religiosa e agora executiva e financeira, ela tem que começar a se preparar, né, para essa nova etapa que a sociedade passa, né, que várias vezes hoje a mulher vem adquirindo espaço na sociedade, no mundo corporativo, e nada mais justo que a mulher ter o seu espaço dentro, no caso do nosso ministério. Eu vejo isso como uma coisa simples e normal, que a mulher tem que ter seu espaço, né? Eu acredito que esse projeto para 2022, pastor, ele vem a brilhantar o espaço da mulher dentro da Arca, e teremos também os jovens, né? O jovem também vai ter seu espaço para ele mostrar para a gente o que ele pensa, o que ele sente dentro da liturgia, no geral. Então, é isso. E desde já peço a cada um de vocês e a todos quanto nós vamos alcançar, pedimos oração, mas aqueles Amém. como, por exemplo, a irmã, a princesinha de Jesus, e dentre as demais, a quem tem mais conhecimento, né? Mas nossa irmã Lígia, né? A estrutura, princesinha, que a gente vinha falando, que mais de 15 anos que a gente vem construindo, mas principalmente o grande estúdio de gravação, né? Entre janeiro e fevereiro, nós estávamos hoje comentando, e é esse o nosso projeto,
ela vai estar inaugurado para muito mais enaltecer o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Amém. Vamos lá. O livro de Jó... Opa, manda aí. Eu só queria dizer assim, essa questão desse estudo com as mulheres vai ser bem importante. Agora, ele só precisa ser divulgado, porque eu trabalhei no bazar e algumas pessoas não estavam sabendo desse estudo que a gente participa toda quinta, do Ministério. Algumas mulheres nem sabiam. Eu conversando que era muito bom. Eu acho que a gente tem que divulgar mais. É verdade. É até bom que não somente eu vou falar, mas que você também dê um toque para o nosso pastor, né? Nosso pastor, para divulgar mais esse trabalho que nós estamos fazendo, do discipulado, né? Chamar a atenção em todos os cultos. É de grande valia. Amém? Okay. Obrigado, né, pela tua só colocação. Para complementar, irmã Lígia, nós estamos fazendo um planejamento de marketing, né? Inclusive eu estou fazendo com o Henrique. Na primeira oportunidade, nós começamos a impulsionar mais a divulgação do Ministério. E esse trabalho que vocês vão fazer a partir do ano que vem, nós vamos fazer uma peça publicitária em cima disso, né? Precisamos demais da colaboração de vocês, né? Junto com a irmã Cristina e com a Patrícia. Assim, o tema nós vamos sugerir, mas nada impede de vocês desenvolverem um tema juntos, né? Sugiro até depois vocês abrirem um grupo de trabalho, de um planejamento para o próximo ano, né? Com calma, com serenidade, para, vamos supor, lá para janeiro, fevereiro, né, pastor? Nós temos mais ou menos um norte de como nós vamos começar esse estudo, porque o que nós queremos fazer, independente desse que nós já fazemos agora, discipulado, ele vai continuar. Vai ter esse das mulheres, que eu acredito muito, muito, muito. O Espírito Santo me revelou hoje pela manhã, muito forte, que ele vai ser muito importante para agregar mais, né, a mulher junto ao homem nesse corpo de Cristo que é a família. Eu vejo essa unidade entre Cristina e Pati uma grande bênção de Deus. Porque uma vai complementar. Aliás, eu vejo que uma complementa a outra. Amém? Amém? Mas vamos dar continuidade. Vamos lá. Então, fazendo, inclusive, uma pequena explanação sobre o livro de Jó. Que é fantástico. Fantástico. Adoro demais. Então, em primeiro lugar, o livro de Jó, quando muitos pensam que o Pentateuco, por exemplo, né, foi escrito por Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, e muitos pensam que esses foram os primeiros livros escritos, na verdade. Mas, quando, na verdade, o livro mais antigo escrito foi o livro de Jó. Com relação à sua autoria, até hoje não se sabe por concreto de quem foi a autoria do livro de Jó. Muitos têm, como até conversando com o nosso irmão Rafael, né, muitos anciãos da época, né, que partilharam, mas, enfim, fica definido de que o livro de Jó, né, a sua autoria não fora revelada. Amém? Dando continuidade, Jó era um homem temente a Deus e procurava estar sempre na presença de Deus, tendo cuidado, inclusive, da família, né? Ele procurava sempre imolar algum cordeiro, né, em reparação dos pecados
que poderiam ter sido cometidos ou não de seus filhos. Né? Então, um homem cuidadoso para alegrar o coração de Deus. E aí nós vamos ver, né, o quanto permissível, chama-se a vontade permissiva de Deus. Eu não sei, por exemplo, você, né, que abriu aí o YouTube, né, e se deparou conosco, que vamos ministrar o estudo sobre Jó, não sei a situação que você possa, por exemplo, estar passando. Eu tenho certeza de uma coisa: se você está em Cristo, primeiro, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E que o Senhor, dentre sua onipotência, onisciência, onipresença e soberania, que é o mesmo ontem, na época de Jó, é o mesmo hoje. Ontem, hoje, amanhã e eternamente. Amém? Então, nós vamos, mais uma vez, procurar fortalecer, preparar os nossos corações com relação à onipotência de Deus e do seu cuidado para com cada um de nós. Amém? Amém. Então, sem delongas, Deus fez nova todas as coisas na vida de Jó, como, lembrando, né, na vida de Raabe, na vida de José, na vida de Abraão, na minha vida, na tua vida, na vida de Rafael e de todos quantos vão chegando ao Senhor. Tá? Então, a natureza da fé de Jó. A natureza da fé de Jó nos traz um grande exemplo de sofrimento, dor e vitória. Um versículo que o Espírito Santo me lembra nesse momento. Fui moço. Para aqueles que possam estar atribulados, principalmente nessa pandemia, onde muitos perderam seus negócios, tá? Muitos ficaram desempregados. Mas olha aqui, fui moço, agora sou velho. Mas nunca vi o justo, aquele que foi justificado pelo sangue que foi derramado na cruz, mendigar o pão. O Senhor está atento às tuas e às minhas, às nossas necessidades. Amém. Lembrando mais uma vez de que, quando o Senhor Jesus pagou o preço de cruz, ele não só pagou o preço de cruz para nos resgatar das trevas para a sua maravilhosa luz, mas eu tenho martelado nisso, mas ele pagou o preço de cruz por todas as necessidades do gênero humano, por todas as carências do gênero humano. Não é à toa que o Senhor se fez carne e habitou no meio de nós. Ali estavam duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Tá? A natureza divina não intervia na natureza humana, nem tampouco a natureza humana poderia intervir na natureza divina. Amém? Mas, sem delongas, vamos ver o nosso irmão Rafael, o que está escrito em Hebreus, no capítulo 11, versículo de 1 a 3 e versículo 6. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Bom, o que vamos lá começar aqui. O que a gente tem que Esse versículo é muito rico. Esse é muito firme. Quer dizer, quando você diz aqui, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Então, você não está vendo. Exato. Algo de que o próprio Deus colocou no teu coração. Isso pode ser com relação ao teu casamento, à tua profissão, tá? O Senhor até me revela algo. Por exemplo,
assim como a nossa irmã Sara, que era estéril, o Senhor manda te dizer, ele é o mesmo que fez a estéril ter filhos. E ele vai fazer na tua vida. Né? E assim sucessivamente. Então, aquilo que você espera, tá? Não vacile, tão somente confie. Essa é a realidade. Vamos dar continuidade. Porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Quer fazer uma reflexão? Quer que eu faça? Não, eu queria só complementar os 6, aí nós vamos voltar. Ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que buscam. Eu vou só fazer um comentário aqui dessa passagem 6, porque hoje, numa conversa com a nossa bebê, né, no carro, Gabi, ela me fez um comentário de um coleguinha dela que ele está passando por um momento muito difícil. Porque o que acontece? Ele vem de uma família com um avô extremamente evangélico, uma pessoa temente a Deus, inclusive ajudou muito Dom Paulo na caminhada dele, né? Foi nomeado reverendo e veio a falecer. Então, o que eu disse para ela? Eu falei assim, olha, ela falou assim, hoje ele não está crendo em mais nada, ele diz que ora e Deus não responde as orações dele e tal, mas ela falou assim, numa outra tranquilidade. O que eu quis dizer para ela e dizer para quem está na caminhada? A resposta para Deus são as orações. Então, às vezes, você pensa assim, poxa, eu oro, e Deus não me responde. Vamos dar um exemplo clássico. Quantos anos José orou para ele chegar a ser governador do Egito? Quanto tempo Abraão orou para ele ser o rei de Israel? E eu quero salientar uma coisa, Rafael, com relação ao nosso irmão José, que ele nunca imaginou. Ele orava, sim, né, para que a justiça de Deus se cumprisse na vida dele. Né? Exatamente. E nunca reclamou das injustiças Inclusive, que ele teve. chegaram para ele, olha, com todo o sofrimento que tu estás passando, tu ainda crê nesse Deus? Aí ele disse sim. Aí nós vamos chegar depois a Jó. Então, quer dizer, para o nosso mundo físico, às vezes você diz assim, poxa, eu oro tanto e Deus não me responde. Pastor, eu sou prova viva disso. Eu sou testemunha. Quando eu comecei na minha caminhada em 2015, eu não acreditava na palavra, não acreditava nesse Deus que todo mundo falava. Eu era como aquele católico social. Eu sou católico, mas não frequento a igreja. Vamos colocar assim. E nessa caminhada, nessa persistência, veja quantos anos levou, 2015 para 2021. Eu estou achando até que Deus foi caridoso comigo, que tem um intervalo aí de 5 anos, né? 5, 6 anos, que Deus está começando a responder todas as orações que eu venho fazendo, que agora eu estou intensificando, porque as coisas acontecem na sua vida se você tiver fé e crer num Deus que se apresentou para você, por intermédio do Espírito Santo. Onde é que eu ia imaginar, na minha vida, estar aqui contigo, num ministério, né, com um projeto espetacular? Deus nos surpreende. Exato. Essa é a realidade. Ele nos surpreende sempre, né? Nós somos tão limitados, tão pequeninos, tá? Deus nos surpreende nas coisas pequenas e nas grandiosas. Ele é um Deus de surpresa. Exato. Ele é um Deus que é o mesmo, que tudo quanto ele faz é para glorificar o seu nome.
E outra, acrescentando, quando você ouvia, né, mas você é o templo do Espírito Santo. Eu falo assim, pô, como é que eu vou ser o templo do Espírito Santo? Então, o que acontece? Até os meus vícios anteriores, eles começaram a ser tirados, né? Que era o cigarro, em excesso, né? A bebida, em excesso, e várias outras situações, né? Que a prostituição, né? Tudo aquilo de ruim que o mundo lhe proporcionava, como se diz outro, uma cara bonita, né? O cramunhão, ele sempre vem bonito, ele nunca vem feio. E o bom nisso, meus irmãos, é que eu tenho certeza que o mesmo sentimento que eu tenho, o próprio Rafael tem, você, né, que foi trabalhado, que está sendo trabalhada está sendo pelo montado. Poder do Espírito Santo. Exato, né? amém. Nós não conseguimos voltar a ter o pensamento de estar como nós andávamos outrora. Exato. Nós não conseguimos nos enxergar da forma de que nós andávamos. Por quê? Esta é a maior certeza. Porque não mais nós vivemos. Cristo passou a viver em nós. E é Ele próprio que está moldando, que está transformando, que está tomando gradativamente a nossa mente. Mas eu queria fazer uma analogia muito forte. Certo. Olha, para fortalecer a tua fé. Presta bem atenção. Versículo 3, Rafael. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. A palavra é a mesma. É essa mesma que diz: crê no Senhor Jesus Cristo, serei salvo tu e tua casa. Como foi que todas as coisas foram criadas? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo é palavra. A palavra é o próprio Senhor Jesus. E ele diz: não temas, eu sou contigo. Quando passares, é porque vamos passar. Quando passares, está escrito. Quando passares pelas águas, elas não te submergerão. Quando passares pelo fogo, é porque vamos passar. Exato. Mas a chama não arderá em ti, porque eu, o Senhor, sou contigo. Amém. E aí, voltando, faça-se os luminares. Foi pelo poder da palavra. É esse mesmo poder. Faça-se separação de águas e águas. É esse mesmo poder. É esse poder que habita em mim, que habita em você, que habita na sua igreja. E é essa fé que nós precisamos exercitar. E outra coisa, complementando aqui, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Exatamente. Bom, aí o que eu quero dizer para você, caro irmão? Era inexistente. Exato. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, no caso desse coleguinha, só para fechar, o que eu disse para a Gabriela? Eu falei assim, olha, ele vai ter o tempo dele, como todos nós temos. Porque o que acontece? Quando você está no moído, né? Às vezes você diz assim, Deus não está ouvindo minhas orações, Deus não gosta de mim, Deus não fala comigo como fala com João, Pedro, José. Não é isso, gente, porque Deus, hoje eu aprendi que Deus nos ensina que teremos o nosso tempo certo, para tudo que lhe é pedido, para tudo que lhe é consagrado. Amém. Então, o que você tem que fazer? Você tem que persistir. Você tem que insistir. Você tem que ter fé acima de qualquer coisa. Porque Deus também ele é permissível para nos, como é que se diz assim, nos testar, né? Para ver até onde, efetivamente, a sua fé, as suas orações, ou no teu sentir a Ele, são verdadeiros, são de coração.
Não tem aquela passagem que Jesus diz assim, que me venham as crianças, as criancinhas, que elas são puras de coração e de alma. Quando o Senhor ali falou sobre as crianças, trazendo para os adultos de que se tornem crianças, né? Quando verdadeiramente nós recebemos o Senhor como único e suficiente Salvador, o Senhor nos faz como crianças. Porque o trabalhar de Deus faz com que a maldade vai sendo quebrantada, ela vai sendo livre, ela vai sendo exterminada. Isso, seu coração vai sendo purificado. Um coração de pedra passando a ser um coração de carne, né? Um coração contrito, tá? E principalmente no reconhecimento, né, de que somos falhos, somos pecadores, somos pequeninos, né, imperfeitos como todo. Mas, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, né? Como eu tinha falado antes, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Aí agora só para acrescentar, porque aí a gente fecha um pacote. A nossa vitória está atrelada à paciência, oração e a santificação, que sem a qual jamais veremos a Deus. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Então, pastor, o que a gente aprende nessa primeira etapa do nosso estudo? O que Jó fez? Jó teve paciência, fidelidade à palavra de Deus. Ele procurava agradar a Deus em todos os sentidos. Todos os sentidos. E o primeiro sentido, bem colocado por você, Rafael, é a questão da santificação, que sem a qual jamais veremos a Deus, né? Então, aquele que mentia não minta mais, que roubava não roube mais, que adulterava não adultere mais, que fazia falcatruas que não faça mais, enfim, vem como estiveres. Exato. Né? Ladrões, assassinos, imorais, hipócritas, feiticeiros, maldizentes, mas quando somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, sejais santos. Exato. E outra, o banquete estará na mesa. Exatamente. Alguma colocação das jovens? Porque agora as jovens estarão aí abertas para algum comentário. Mas eu queria, inclusive, Rafael, passar a palavra nesse momento para a nossa irmã Cristina, que vai fazer ali uma leitura, e junto com a nossa irmã Pati, vão também enriquecer muito o estudo. Nós estamos aqui preparando, na verdade, os nossos corações para recebermos o estudo, né? Estamos aqui preparando na fé, sabe? Fortalecendo a fé da igreja, né? E aí nossa irmã Cristina está com a palavra. Eu estou aqui me deliciando com esse assunto. Eu amo esse assunto sobre a fé, né? Porque Deus que eu me entendo de gente, a minha vida foi viver pela fé. Embora eu não tinha maturidade do conhecimento das coisas de Deus, de como seria, e eu louvo a Deus por esse privilégio. Aqui diz assim, ora, a fé, ela é. O texto apresenta a fé como a única virtude capaz de aprovar e justificar a alma diante de Deus. Logo, devido à fundamental importância da fé, o Espírito Santo mostra a qualidade e os efeitos poderosos que ela produz na vida de homens e mulheres do passado. O poder do Altíssimo é revelado no testemunho dessas pessoas e ecoa em todo o mundo até hoje para servir de exemplo a nós. Elas alcançaram as promessas divinas mediante o exercício da fé, ou seja, pela obediência à voz de Deus. Por isso, fizeram história. Todavia,
ele continua em busca de pessoas que, despojadas e ousadas em sua fé, que se disponibiliza com sinceridade, mediante uma entrega real ao Senhor Jesus. Esse é o tipo de fé que provoca milagres, vence obstáculos e, sobretudo, produz salvação. Eu particularmente chamo isso de fé madura, né? Desde que eu nasci, um mês e 15 dias, fui desenganada pelos médicos, né? 10 médicos disseram que eu estava com câncer no céu da boca. Fiz 2 cirurgias à cruz e hoje estou aqui, com 64 anos de idade, porque quem cuidou de mim? Eu era um bebê, eu não sabia o que era ter fé, mas o Senhor já tinha esse plano, esse projeto na nossa vida, na minha vida particularmente, e Ele cuidou de mim nesse período. E eu fui crescendo sempre confiando no Senhor. E aqui é isso que o Senhor ele quer de nós, né? Sem fé, como já foi lido, é impossível agradar o Senhor, né? Então é necessário que aquele que se aproxima do Senhor creia que Ele existe e é galardoador daqueles que o temem e que os buscam, né? Que o buscam, né? Aqui também fala sobre a fé, mas é o quê? O firme fundamento. Se o que a fé produz é real, mesmo que não seja visível, então tudo que não é gerado pela fé é ilusório e passageiro, pois não tem fundamento para se estabelecer. A fé genuína dispensa os sentidos humanos e os sentimentos do coração, pois ela se apoia somente no que a palavra de Deus mostra. Por exemplo, não vemos o Altíssimo nos céus, nem o seu trono, e também não vimos o Senhor Jesus na sua encarnação, porém cremos. Por isso, temos certeza de que tudo o que está escrito no texto sagrado é real. Nada pode ser mais forte do que essa convicção, afinal, ela é capaz de trazer à existência não apenas as mais ricas bênçãos terrenas ao ser humano, mas, sobretudo, as eternas. Quer falar alguma coisa, Fátima? Passando a palavra para a minha amiga Fátima. Bom, eu vou me voltar para o versículo 1, em que a gente tem: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Na vida da gente, nós somos até testados, né, no nosso dia a dia, porque às vezes a gente, eu digo por mim, né, já passei por muitas situações em que eu tenho fé, mas eu ainda tinha o receio, né? É muito difícil descansar no Senhor, acreditar, fechar os olhos e dizer: Ele vai fazer. Isso daí é realmente milagre. Nós já passamos por milagres nisso, e eu realmente já fechei os olhos, descansei no Senhor, e estava tudo escuro, e nos próximos dias o Senhor foi clareando e deu a glória. E eu me remeto muito e sempre, e aí em Hebreus a gente tem essa certeza, mas eu me remeto muito ao Salmo 23, tanto o versículo 4 como o 5, em que diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. E o 5, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Isso é a certeza, é a fé, realmente. É o que poderia nos impulsionar, nos ajudar, né, a nos entregar e a descansar no Senhor. Amém. Amém. Como enriqueceu o nosso estudo. E nós vamos ver agora, através do nosso irmão Tiago, né, conselhos para as nossas vidas, como nós devemos nos proceder, né, para que possamos ter vida e vida em abundância, né?
E trazendo, inclusive, nessa leitura que vamos fazer, alguns exemplos, né? E aqui cita o próprio Jó. Mas vamos ver com o nosso irmão Rafael, Tiago, capítulo 5, versículos de 7 a 20. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e seródia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai, por exemplo, de aflição e paciência os profetas, que falaram em nome do Senhor. Amém. Posso trazer uma? Pode, claro. Bom, em primeiro lugar, mais uma vez, o Senhor, o Espírito Santo de Deus, que assim moveu as águas no coração do nosso irmão Tiago, né, que foi inspirado, e ele fala justamente, né, da paciência. Ele fala, mas de uma paciência diferenciada, uma paciência com a certeza da vitória. A vitória dentre a soberania de Deus, porque Deus só faz o melhor. Nem muitas vezes nós queremos algo e, no entanto, Deus faz totalmente diferente. Mas sabendo que o Senhor fez o melhor. E aí, falando ainda em termos de tempo, fazendo uma analogia, tem tempo para plantar. Você planta, você vai regar e você, no tempo determinado, vai colher. Então, assim é a vida espiritual. Tudo quanto nós viermos a fazer, que tenhamos o cuidado, como o próprio Jó teve. Será que a maneira que eu estou me procedendo está agradando a Deus? Examine-se o homem a si mesmo. Porque não precisa que ninguém venha apontar, até porque o Senhor condena aquele que aponta os erros do seu irmão. Né? Mas o Espírito Santo de Deus, que habita em mim, que habita em você, que tem o poder de convencer do erro, do juízo e do pecado. Ele sabe. E assim, meus irmãos, que nós procuremos andar em novidade de vida, na orientação da palavra, que quando nós oramos, somos nós nos elevando ao Senhor, mas quando nós abrimos a palavra de Deus, é a boca de Deus. A mesma que disse, faça-se os luminares. É aquela, essa mesma boca que está falando comigo e com você. E que diz, não temas, porque eu sou contigo. E aí, dando continuidade, meu irmão Rafael. No 11. Né? Versículo qual? 11. Eis que temos por aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Vai fazer alguma reflexão? Se eu for, eu faço. Então, faça. Então, presta bem atenção. Eis que temos como bem-aventurados os que sofrem, os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó? Que precisamos a gente falar é uma coisa. Né? Mas Jó era um homem altamente poderoso em termos materiais. Um homem riquíssimo. E isso nós temos visto no dia a dia. Vidas que têm uma certa estrutura e, de repente,
tudo se desmorona. E eu quero chamar a atenção, inclusive, que a própria palavra nos instrui: não confieis nas tuas riquezas, porque num minuto, poderão criar asas. Mas confia plenamente naquele que era, que é, o que há de vir, o Todo-Poderoso, que é o dono do ouro e da prata. Aquele que levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Aquele que é o advogado dos advogados, o rei dos reis, o juiz dos juízes, o mestre dos mestres. Ele é Deus. É esse Deus que Jó confiou, que Jó depositou toda a sua confiança, mas que, na verdade, o momento de que Deus também não divide sua glória com ninguém. Teve um momento que Jó, e nós vamos ver isso, Jó amaldiçoou o dia em que nasceu, pela sua fraqueza, né? E Jó foi um homem altamente fiel, mas é a maior prova da nossa fragilidade, de que somos fracos e somos falhos. E aí, meus irmãos, dentre a história de Jó, que ele perdeu família, que ele perdeu os filhos, ele perdeu toda a sua riqueza e, por fim, uma doença que tomou conta do seu corpo. Comeu praticamente a sua carne, né? A ponto de ele não dispensava como se diz, um caco de telha para se roçar. Então, e nós vamos ver o final. Assim é a tua vida. Porque Deus não perde batalha. A única coisa que nós devamos nos preocupar sempre é com a santificação. É com a nossa busca, como já dizia o próprio apóstolo Paulo, reduzo a minha carne à servidão. Reduzo a minha carne à servidão. O que a natureza humana deseja vai de encontro ao Espírito de Deus. E o que o Espírito de Deus deseja vai de encontro à natureza humana. E assim eis o necessário de que todos nós temos que passar pelos desertos da vida. Já fizemos o estudo do deserto e a vida. O deserto, eu não canso de enfatizar, o deserto não é maldição. O deserto é a olaria de Deus. O deserto é a faculdade de Deus. E não deixou, apesar de ser considerado justo, um homem que trilhava por estar de acordo com os preceitos de Deus, mas era também falho. Amém? Amém. Vamos dar continuidade. Pastor Paulo, um minuto. Já vem o meu pescoço. Veja. Olha, hoje eu não estou com torcicolo. Vamos lá. O versículo 7 diz: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e seródia. Ser paciente até a vinda do Senhor Jesus significa perseverar sem perder a fé, mesmo em meio às injustiças, tribulações e provações que vivemos neste mundo adverso. Somente alcançam a salvação os que, de fato, possuem comunhão com o Todo-Poderoso, permanecendo fiéis a Ele até o fim da sua vida. Lá em Mateus
24:13 diz: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Uma coisa que a gente não pode esquecer de forma alguma é que quando nós confessamos o Senhor como nosso Senhor e Salvador, ele cuida de nós em todos os passos, em todos os momentos, porque ele diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, o que nós vivenciamos aqui, hoje eu estava ouvindo uma palavra que estava falando sobre a questão de tempo. Há tempo para tudo. Então, há tempo de luta, há tempo de vitória, há tempo de alegria, há tempo de angústia. Então, todos nós vamos vivenciar em algum momento da nossa vida esse período de luta, esse período de alegria, esse período de vitória, mas também o período da tribulação. Faz parte do nosso processo de santificação. Amém. A vinda do Senhor está próxima. As últimas palavras do Senhor Jesus no livro do Apocalipse foram: certamente cedo vem. É essa certeza que consola o coração daquele que é fiel. Temos visto tantas injustiças, egoísmos e maldade neste mundo, e o nosso desejo é que o Senhor Jesus venha logo e ponha fim a todo o mal, estabelecendo com isso a sua justiça sobre toda a terra. O que nós devemos fazer? É esperar, aprender a descansar no Senhor, no tempo de Deus, não no nosso tempo, não Amém. no nosso achismo. Tem que ser assim, Senhor, porque eu estou assim, e viver infeliz. O Senhor não quer isso. A gente tem que aprender a descansar no Senhor, principalmente nos dias difíceis, que Ele vem. É fato. Não tem como a gente se esconder. É como aquela história do careca, né? Que a morte veio atrás do cabeludo, aí o careca o que é que faz? O rapaz, para fugir da morte, né? Querer enganar a morte, raspou a cabeça e foi para uma multidão. Então, o careca, a morte chegou, olhou e não se engraçou de nenhum daqueles cabeludos. Mas ele olhou e viu que tinha um careca. Aí ele disse: como eu não me agradei de ninguém aqui, eu vou levar aquele careca. Ou seja, era o que estava escolhido realmente. Então, a gente não tem como fugir a tudo aquilo que nós precisamos passar pelo processo da santificação. Então, a luta vem, mas nós já somos muito mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém. E outro fato é o versículo 9, que eu queria também ler aqui: não vos queixeis. A falta de paciência e de confiança em Deus leva alguns a reclamarem. Há pessoas que têm um temperamento muito difícil e, por isso, não conseguem conviver bem com ninguém. Além do mais, estão sempre resmungando e vivem insatisfeitas, pois qualquer coisa, por menor que seja, já é motivo para descontentamento. Em tempos difíceis e adversos, somos tentados a murmurar e a nos queixar das situações ou das pessoas. Contudo, não devemos esquecer que o juízo está à porta e que precisamos manter e guardar a nossa fé. Afinal, se perdermos a semente da palavra que foi implantada em nós, perderemos a colheita, ou seja, a nossa salvação. Amém? Pátio, quer completar aqui alguma coisa? É isso aí, pastor. Bom, baseado no que a Cristina falou, tá? Hoje, nós, como seres humanos, às vezes lamentamos de várias situações, e quando você está sintonizado com o Espírito Santo e com Deus, você vê que algumas coisas que não acontecem, permissíveis a Deus, são livramentos que você tem. Um exemplo, às vezes aquele negócio que você queria tanto que acontecesse, aí não aconteceu e você lamenta, que você é um ser humano normal, né? Você lamenta e às vezes lá na frente você vai ver que foi permissível por Deus para que aquela situação não acontecesse. Né? Hoje pela manhã, eu e Paty, a gente estava conversando sobre uma situação que ela comentou comigo, eu falei para ela: pô, Paty,
Claro, eu falei um pouquinho do meu jeito, né, Patrícia, que ninguém precisa saber, né? Meio duro. Eu falei assim, olha, entenda uma coisa. Quando não acontece essa situação, é porque lá na frente você vai ver que foi permissível. Então, assim, e eu vejo, dentro dessa fidelidade de Jó, dentro dessa questão que Jó foi fiel, em cima de tribulações que um ser humano normal, que eu acho extremamente difícil, ele suportaria nos dias de hoje. Exemplo, o cara perde a riqueza dele, perde os filhos, perde tudo, adoece, é criticado pelos seus amigos, as chagas que ele tem no corpo são de uma proporção surreal, que o cara tem que usar caco de telha, e a sua própria esposa diz assim, rapaz, larga a mão desse Deus aí, renuncia a ele e vai viver a sua vida. Então, o que eu vejo nisso? Todos nós temos uma trajetória de vida. Eu não sei, eu acho que eu já cheguei a comentar lá em casa ou para uma roda de pessoas conhecidas. Você tem, vou fazer 2 exemplos. Você tem um pastor que nasce numa família evangélica, uma família correta, uma família de situação financeira boa, ele é levado a se consagrar, a ser um reverendo, ser um pastor de uma igreja e tal, mas ele foi porque o caminho estava trilhado, ele só fez caminhar. Um exemplo, estou dando um exemplo simbólico, né? E hoje, qual é a dificuldade que eu acredito que um pastor desse tenha? Você chegar para mim, eu chegar para você assim, pastor, eu me droguei, eu cheirei cocaína, eu bebi, eu fumei, eu tive no mundo. Se você não tiver, na minha cabeça, tá? Isso aqui é uma coisa minha. Se você não tiver o mínimo de conhecimento disso, como é que você vai conseguir passar para aquela pessoa o que Cristo não existe, não. Eu já passei por isso. Eu sei o que é isso. Aí você vê como é que Deus ele é tão generoso em vários sentidos. O cravo-união chegou para ele e falou assim, o que tu está fazendo aqui? Ele, não, eu estou passeando pelo mundo, vendo aí as coisas e tal. Aí Deus chega para ele e fala assim, conhece Jó? Já ouviu falar de Jó? Meu filho querido. Aí ele, opa, dele para mim? Aí, estou resumindo a história. Quero ver ele ser fiel, Quero ver ele ser sem fiel, nada. sem Eu nada. desse todas as riquezas a ele. Exato. Ele tem tudo de bom. Eu vou tirar tudo de mais E aí sagrado você dele. vai ver que ele vai te blasfemar. Exato. Né? E assim como o inimigo de nossas almas fez com Jó, ele continua com a mesma prática de geração em geração. No dia a dia. No dia a dia. A gente Então, não assim, pode esquecer, viu, pastor Paulo e Rafa? A gente não pode esquecer justamente isso, porque Satanás ele se apresentou diante de Deus e ele pediu a Deus a autorização. Então, aquilo que a gente vivencia, que vem como uma seta de Satanás, alguma coisa, foi permissão de Deus e Deus continua no controle. Né? Deus permite, porque Deus ele tem um propósito, né? Nessa situação. Como teve, e daqui para o final do estudo, a gente vai ver tudo aquilo que Deus já fez de maravilhoso. E outra coisa. E outra, só para alimentar essa conversa. Uma coisinha, Rafa, para a gente não esquecer, é o seguinte, é que eu tenho aprendido isso, que cada um de nós somos uma ferramenta na mão de Deus para Deus tratar com o outro. Né? E a gente aprender, né, a ter essa fé madura
essa fé madura que é ter certeza que pode estar as coisas do jeito que tiver, mas o Senhor está ali, firme conosco, fiel a nós, e usando tudo realmente, como eu disse, um propósito bom, perfeito e agradável. Isso aí é uma coisa que é um alicerce na minha vida, e eu louvo a Deus por isso. Amém, amém. Amém. E só para botar... Concluir essa parte. Como é que se diz? Acrescentando o que a Cristina falou, gente, essa pandemia, ela, para nós, foi e está sendo a maior prova do que você tem que crer na palavra de Deus. Olha, vocês não fazem ideia onde Patrícia moramos, eu olhar para aquele parque ali, não ver ninguém. Você ouvir sapo, rã, crocodilo, jacaré, tudo que tem direito, grilo. Eu falei assim, meu Deus do céu, o mundo acabou. E isso me levou a uma imersão de me ajoelhar mesmo, orar pela nossa família, orar pela minha vida, orar pela vida de Patrícia. Você terminar de falar, eu tenho uma reflexão sobre isso. De Gabi. Então realmente, tudo isso que Patrícia, né, conseguir passar por essa onda. Amém. E claro, nós somos seres humanos, nós somos imperfeitos. Às vezes a gente fala assim, poxa, mas por que eu? Por que assim? Mas quando você para olhar no retrovisor, você fala assim, caramba, já passamos por tudo isso, estamos aqui, vivos, saudáveis, né? Com saúde, né? E hoje eu fui ver... A Patrícia tem que falar. Eu fui ver a nossa netinha, que coisa linda. Que coisa... Hoje eu olhei para Malus Creuza, eu falei assim, caramba, Deus está me dando saúde para ver essa menina crescer, né? Num lar feliz, né? Numa família espetacular, que é a nossa. Eu sempre falo para a Patrícia, a minha sogra me ensinou a entender o que é a importância da família, que eu não tinha isso. Eu fui um cara criado, numa família extremamente complicada, só vivia brigando, sem uma referência. O que eu quero dizer sem referência? Há uma diferença grande entre um ministro do Evangelho, que ele, na minha cabeça, é igual... Imagina um menino de um sheik árabe, um filho de um sheik árabe, que o cara até tigre cria no quintal de casa. Outro dia eu estava vendo uma reportagem que tem o filho de um sheik, que o garoto tem 600 pares de tênis. Tu acredita mesmo que o cara vai usar 600 pares de tênis? Ele tem uma sala dentro da casa dele, as prateleiras com todos os tênis possíveis e imagináveis. No mundo ele tem. Ele comprou todos. Aí tu vai dizer assim, a culpa dele? Não. A culpa é do pai dele. É da mãe dele. Que não está mostrando para ele o caminho. Você ser rico é ótimo. Mas não é bom você saber de que fonte veio essa riqueza? O que de repente, o pai dele fez, ou o pai do pai dele teve que fazer para conquistar esse império? Não sei se vocês sabem na história que os árabes, eles sem querer, aí eu digo que foi permissível por Deus, eles estavam em pleno deserto, eles começaram a furar poços para ver se saía água. Aí eles encontraram petróleo. Isso, inclusive, na história do mundo árabe, a história é essa. Então, quer dizer, foi permissível por Deus o cara buscar o ouro, o tesouro da água, para ele beber, ele encontrou o líquido preto. Eu queria também fazer uma colocação com relação ainda à pandemia. Você bem colocou, você ia ali para a praça, caminhar, né? E o que eu vejo é justamente o mundo com a falta da fé, do conhecimento da palavra, do fortalecimento do próprio Deus, da confirmação que Ele
é Potente e onipotente, onisciente. E outra, que tudo está no seu teste para controle. você, creia. Exatamente. Creia em mim nesse E deserto. aí o que diz a palavra? Não cairá um fio de cabelo teu, nem meu, sem que antes primeiro Deus venha permitir. Exato. Todos os teus dias, os meus dias, estão contados. A pandemia existe? É real. Existe. É real, está aí. Agora, Ainda está. todos quantos se foram, não se iludam, já estava determinado. Exato. Ou você crê ou não crê. Apesar que a palavra de Deus diz, seja manso como a pomba, E prudente. prudente como a serpente. Cara. A prudência. Né? Então, dentro desse contexto, daquilo que eu creio, tá? Eu já trouxe esse testemunho, né? O meu pastor, que eu amo muito, eu o vi pequeno, cuidei dele como presbítero, hoje é meu pastor, e ele me botou de castigo, tu sabe disso. Foi. Uma semana, castigo, não vem para a igreja, fique em casa. E nesse fique em casa, muitos entraram em depressão. Isso é verdade. Fique em casa. Muitos deram tiro na cabeça. E muitos estão apavorados. Só que, o que acontece? Não podia vir para a igreja, mas podia ir para o banco. Não podia vir para a igreja, mas tinha que ir para o supermercado. E para a concessionária. E aí, onde é que está a fé? E andar de ônibus. Exatamente. Né? Então, a gente vê aí os ônibus lotados, né? Nós vemos aí o metrô. Tá? Agora, eu, particularmente, tá? Eu fiz o tratamento precoce. Chama-se sabedoria. Tá? E eu, na outra semana, disse, meu pastor, ele estava em pleno culto. Eu tinha, no caso, 66 ainda. 66 anos de idade. Sei onde boto meu nariz. E não é o Senhor que vai me impedir de estar na casa do meu Deus. Amém. E ele, por sinal, também, tá? Ele exercitou a fé, que ele me colocou de castigo por uma questão de ordem. Eu vi o quanto o coração dele se alegrou, porque a nossa igreja não fechou, nem fecha. A igreja tem dono. O dono é Jesus Cristo. Amém. É o dono da vida. Aquele que você só vai desfrutar do sopro da vida enquanto ele permitir. Então, é esta fé, tá? A sua vida pode estar destruída, humanamente falando, na parte financeira, né? Na parte estrutural, família, mas o Senhor, que é o mesmo que do nada fez tudo, ele continua a fazer, em todos os sentidos da nossa vida. Nossa, e vai encaixar agora do 12 ao 15, exatamente no que a gente estava falando agora, a irmã Cristina também. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, e não, não, para que não caiais em condenação. Eu vou fechar aqui até o 15, porque aí nós vamos fechar esse bloco aqui. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará,
E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Bom, aqui está bem explicado. O que a gente tem que pensar na nossa caminhada da fé? Que aqui no versículo 12 está bem claro. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jures nem pelo céu e nem pela terra, e nem façais qualquer outro juramento. Porque, você, na verdade, o ser humano, a natureza caída, né? Nós, como fracos, por exemplo, quando não conhecia, Isso. até enquanto nós não conhecíamos não é o caminho, a verdade e a vida. Então, tinha coisa que ele dizia assim, rapaz, estou dizendo, eu juro por Deus, que pecado. Quem és tu, caco, entre cacos de barro? Né? Então, que a nossa palavra, isso é uma grande lição. Foi o que eu falei aqui. Nosso irmão Tiago, ele vai trazer aqui, inspirado pelo próprio Espírito Santo de Deus, que ele escreveu, orientações para cada um de nós, para a igreja do Senhor nos dias de hoje. Então, por exemplo, da vida cotidiana, você sabe, um exemplo, eu quero trazer claro. Certa feita, uma pessoa lhe fez um pedido. E você sabe que você não vai atender aquele pedido. E a palavra de Deus diz, amarás a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. Se colocando na situação, né, no lugar daquele nosso irmão. Você sabe que vai dar um não, mas você sai como se fala, o palavreado mundano, na manha, levando a pessoa na conversa, né? E muitos fazem isso. E isso é um pecado gravíssimo. Tá? Você está usando a situação que aquela pessoa está passando, né? Em primeiro lugar, coisa que você poderia até resolver, e ao mesmo tempo também tem que você não poderia resolver, mas que a nossa palavra seja sim, sim. Eu posso. Eu não posso. Não. É a mesma coisa o telefone. Quem é? Fulano. Esse. Não. Já sei. O amor de Deus vai cobrar. Tá? Porque a vossa palavra seja sim, sim, não. A partir do momento que você diga não, que ele não está, você primeiro roubou a sua própria consciência. Sua própria consciência, tá? Diante de Deus, diante de você próprio, você roubou. Assim como a consciência, né, do irmão que está do outro lado. Tá? Que não sabe se você realmente está presente ou não. Tá? Então, em todos os sentidos das nossas vidas, que a nossa palavra seja sim, sim, não, não. Fora disso, vai cair como procedência maligna, que não vem de Deus, e sim do maligno. Amém? Amém. Bom, aí voltando. A outra instrução que você trouxe, muito, muito importante. Está alguém entre vós aflito? Olha a instrução, que você até hoje já falou. Ore. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Os ouvidos do Senhor estão atentos ao seu clamor. E até para falar, eu, quando comecei a minha caminhada, eu sempre comentava assim, rapaz, que nem vocês toda hora tem que orar. Vamos orar. A palavra de Deus diz, orar sem cessar. Sem cessar. Então, hoje você vê que a oração eleva você
juntamente com o Espírito Santo, para que Deus ouça a sua oração, ouça a sua oração ou de agradecimento, ou de súplica, ou de uma possível graça, ou que ele afaste algum tipo de perseguição que você tenha no seu trabalho e tal. Eu aprendi, até Patrícia sempre pontuou isso comigo, né? Pô, fulano. Aí eu falo, eu não gosto de fulano e tal. E eu venho aprendendo no meu dia a dia que você tem que orar também pelo seu inimigo. Você tem que orar pelaquela pessoa que você não gosta. Você tem que orar por aquele chefe que é um saco, é um E bem carcará. colocado com relação ao inimigo, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de Dá de comer. comer. Se tiver sede, dá de beber. E assim amontoarás brasas sobre sua cabeça. Agora, Porém, minha, não é minha nem a sua. Minha, diz o Senhor. Minha é a vingança. Não é? Quando o Senhor fala minha vingança, não é nem se dirigindo àquela pessoa. Porque a luta não é contra carne e sangue, mas sim contra as potestades, príncipes e principados das hostes celestiais do mal. Tá? Embora o amor de Deus, eu tenho falado, o amor de Deus que salva, que cura, que liberta, que coloca no leito, que aleja, ele age, que toca onde mais vai lhe doer. O amor de Deus que quer resgatar, que quer transformar, que quer glorificar o nome dele através da minha e da tua vida. Exato. Essa é a realidade. Agora vamos lá no 14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e ore sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. Bom, isso aqui, eu sou testemunha de que realmente você orar com amor, com intensidade, e se esse enfermo for merecedor, como eu sempre gosto de citar esse exemplo, como aquela mulher do fluxo de sangue, ao tocar nas vestes de Jesus. Em primeiro lugar, Rafael, primeiro tem que estar na vontade de Deus. Isso. Porque nem eu, nem pastor nenhum, nem padre, nem nenhum de nós temos poder para nada. Para começar a história, né? Porque a partir do momento que eu ou você venhamos a pensar que nós temos poder para fazer algo, acabou-se. Deus já não vai nem mais usar. Isso é verdade. Então, a primeira coisa que nós temos que ter essa consciência é de que, se o Senhor não fizer a obra, nada vamos poder fazer. Mas Jesus, agora, como instrumento de Deus, muito bem. Exato. Mas Jesus, na maioria das curas que ele proporcionou, na passagem dele, o que ele dizia? A sua fé te curou. Tu tem fé? Você tem fé? E ele orientou, em meu nome expulsareis demônios, falarei novas línguas, se puseres, é uma orientação do Senhor Jesus, se puseres as mãos sobre os enfermos em oração, estes ficarão curados, segundo a vontade plena de Deus. E, inclusive, quando se toca aqui sobre a ungir, né? Ungindo com azeite em nome do Senhor, eu me lembro da conversa que nós tivemos, né, que eu estava preocupado com a pandemia, aí tu me orientaste. Unge cada cômodo da sua casa. Amém. Primeiramente, a sua porta principal, para que este mal não entre no seu lar. Amém. É uma questão de fé. Exato. E ali, eu sei que você comentou comigo e você fez. De madrugada. Porque ele creu. Exato. E ele, de madrugada, buscou ao Senhor, a filha até menor, né? De madrugada, a filha é menor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Né? Então, ele, como cabeça da casa, tá? Depois do Senhor Jesus, tá? Como mordomo do seu lar, ele procurou, assim,
como no povo hebreu na época, que a morte estava para passar, Isso. assim como não foi diferente, está sendo na pandemia, e que fora orientado que nos umbrais das portas fosse colocado e apergisse o próprio sangue que fora imolado do cordeiro, mas que passasse, pintasse, mostrasse ali, que quando os anjos da morte passassem e eles vissem, assim foi o óleo de ungir. Né? Se o Senhor manda, quando eu vou ungir, eu sempre deixo muito claro. Está aqui na palavra, tá? Se tem algum aflito, ore. Né? Se está contente, cante louvores. Né? Mas se tem alguém doente, chame os presbíteros da igreja. E por que ele fala presbítero da igreja? Sabendo que na soberania de Deus, Deus não depende que seja presbítero ou que seja diácono, né? O Senhor usa quem ele acha que deva usar. Tá? Agora, a orientação do nosso irmão Tiago, né? Inspirado por Deus, tá? Foi que quem são os presbíteros? Nosso arcebispo é um presbítero. Exato. Todos os pastores são presbíteros. Né? Que, quando nós fomos ali ungidos com o colegiado, né, de pastores e bispos, né, ungido pelo episcopado, como se diz, tem um momento que nós impomos as mãos sobre a cabeça, sobre os ombros, ali oramos, e não se iludam, não, é real. Das nossas mãos sai poder de Deus. E Deus ali unge, e Deus ali prepara para a sua missão que lhe já fora confiada, antes mesmo da fundação do mundo. Amém? Amém. Então, o óleo ungido, ele tem poder, Deus usa como ele quer. Não é que é o óleo que vai curar. Curar, exato. Quem cura é o nome que está acima de todos os nomes. E a sua fé. Jesus Cristo. Quem cura é o Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Pastor Paulo. Vamos fechar no 15, né? Pastor Paulo, eu queria ainda trazer aqui o seguinte: ungir os doentes com azeite. Na Bíblia, o azeite é um símbolo do Espírito Santo, usado para consagrar sacerdotes, reis e profetas. A unção do corpo com óleo era uma prática medicinal comum na antiga Palestina, ainda que nunca tenha sido comprovado qualquer poder curativo. Neste caso, o azeite tinha uma conotação espiritual, pois seria usado em nome do Senhor. Tiago deixou bem claro que depois da unção era necessária a oração da fé, pois ela salvaria o enfermo. Em algumas situações, que é aqui onde eu quero chegar, a enfermidade vem como consequência de um pecado cometido, como foi o caso do paralítico curado por Jesus, João 5,14. Daí a importância de ser ministrado o perdão de Deus para a pessoa enferma. Além disso, não sabemos quais são os desígnios do Altíssimo, que pode curar o enfermo, como também pode levá-lo para a eternidade. Ou seja, às vezes não é somente uma questão de fé, às vezes é porque a pessoa está em pecado, não confessou, né? E diz aqui também essa importância, né, do ministro, ele orar, pedindo a Deus o perdão dos pecados do enfermo. Amém? Era isso que eu queria acrescentar. Amém. Rafael. Pastor, vamos fazer o 15 para fechar? Né? 15, vamos lá. 10 e 10. Mas no caso, a gente vai até o 20, né? Hoje? Não, hoje é para do horário. A gente tem que terminar até o 20. E aí a gente conclui. Amém? Amém. Então vamos lá. Porque está na mesma leitura. Tá.
Então vamos lá. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, serão perdoados. Ou seja, se você tiver fé na oração e na palavra, tudo pode. O Senhor aí já deu até a autoridade ao ministro de pedir, perdoa. Isso. Né? Ele aqui está dizendo, lhes serão perdoados. Por quê? Houve uma intercessão daquele ministro que foi enviado por Deus para orar. E que tem não o poder, mas a autoridade de pedir. Amém? Amém. 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis a orar. Como é que é? Sareis uns aos outros e orai um pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Quem é justo? Não existe um justo sequer na terra. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas existe o justificado. Nosso irmão Rafael, cada um de nós fomos justificados pelo sangue que foi derramado na cruz. E a oração dos justos, aquele que foi justificado, que não anda mais segundo o curso deste mundo, mas segundo os preceitos de Deus, a oração desse tem muito poder. Aquele que vive buscando no Senhor a santificação, para que sejamos vasos de honra, usados e idôneos para o uso do próprio Senhor. Amém? Amém. Dando continuidade, meu irmão. 17. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse. E, por 3 anos e 6 meses, não choveu sobre a terra. Isso porque, primeiro, o profeta Elias era um homem que buscava a santificação do Senhor. Segundo, o que acontece é que a própria palavra diz, o Senhor trazendo para os nossos dias, antes da ascensão do Senhor Jesus Cristo, ele deixou instruído aos seus discípulos e à igreja nos dias de hoje. Tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei. Para que o Pai seja glorificado através do Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Segundo os propósitos e vontade dele. E ele diz ainda mais, vai mais além. Tu farás as obras que eu fiz, as obras que eu faço, e as farás maiores do que estas, porque eu, o Senhor dos Exércitos, o Rei dos Reis, aquele que é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, eis que eu vou para o Pai. Né? E o que o Senhor Jesus fez? Cego voltar a enxergar. Exato. Paralítico voltar a andar. O surdo voltar. O Senhor fez o quê? Ressuscitou Lázaro. Amém? Então, é de grande valia todo esse ensinamento para o fortalecimento da nossa fé. Tá? Não existe impossíveis para Deus. Tá? Dando continuidade, meu irmão Rafael. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro o seu caminho, um pecador, salvará Da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Então, na verdade, a fé vem por ouvir, como todos estão aí ouvindo, e ouvir a palavra de Deus. Né? E é pela fé que nós ministramos as boas novas. E aquele que tiver o coração aberto, que o Senhor, nesse momento, ele diz, eis que eu estou à porta e bato.
Se abrires a porta do teu coração, eu entrarei e nele habitarei. Exato. Né? E assim, eu espero nossa irmã Princesinha de Jesus quer trazer alguma palavra, alguma colocação, nossa irmã Lígia, né? A própria Pati, fiquem bem à vontade. Alguém quer trazer alguma colocação? Pelo menos aquilo que Deus falou com você nesta noite. Alguém vai trazer? Se não... Não? Nossa irmã Pati quer fazer alguma colocação? Não está saindo o som dela, não, viu? É que o povo está com o microfone desligado. Vocês estão com o microfone tudo desligado. Mas, olha... Estão atentas. Estão atentas ao nosso bate-bola. Bom, o que eu quero fazer, só para fechar, né? Eu acho que esse 20 aqui, ele é bem interessante, né? Saiba que aquele que fizer converter do erro no seu caminho um pecador, salvará da morte, a morte eterna, uma alma, e cobrirá uma multidão de pecados. Porque todos pecaram. Exato. E destituídos estão da glória de Deus. Exato. E nós temos que ser esse elemento em Cristo para trazer as novas ovelhas, né? As que se desgarraram, as que estão por aí, né, no mundo. E assim, a cada vez que passa, pastor, eu fico muito preocupado com o que Satanás vem fazendo dentro do mundo e da sociedade, né? Semana passada eu estive numa loja de brinquedos no shopping, né? Que você vê nitidamente que a questão do colorido, como é que fala? Do arco-íris, né? Algumas lojas de departamentos de brinquedos, fabricantes, eles estão começando a querer instituir, né, o que alguns blogueiros aí estão pregando, né? A desqualificação da família, a desqualificação do menino e menina, né? E por aí vai. E se nós conseguirmos colocar uma base sólida de cristianismo nessa nova geração, nessa geração que está aí, nessa criançada, eu tenho certeza que tudo que fizermos de esforço no Evangelho, né, é o que está acontecendo agora com o Ministério Arca da Vida, né, com esses estudos, né, estamos procurando proporcionar para a sociedade, para aquele cristão, ou que ele está na fé, ou que abandonou, né? Por isso que eu acho importantíssimo esse grupo de evangelização, discipulado feminino, que nós vamos implantar no próximo ano, porque a mulher ela tem um fator muito importante dentro da sociedade e dentro da família. Amém. Né? E assim, gente, sem preconceito, Patrícia me conhece, ela sabe que eu era um cara extremamente preconceituoso, em todos os sentidos. Hoje eu sempre vejo a questão LGBT, hoje eu já vejo de uma forma mais vamos supor assim, carinhosa. Eu acho que se a pessoa se converter, se olhar para Cristo de uma outra forma, quem sou eu para julgar? Mas o que está escrito na Bíblia, está escrito na Bíblia. Não tem como se nós continuamos a amar o pecador. Da mesma forma. Agora, não aceitamos a prática do pecado. Porque se você aceitar, está na palavra, exato, você é conivente e vai pagar o preço. Então,
Venham, nós amamos. Venham todos. Amamos a todos eles, Todos, de coração. todas. Agora, quem ama, ministra a verdade. Exato. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que nós acabamos de dizer, sim, sim, não, não. Não. Então, essa é a realidade. Mas quem somos nós para não abraçarmos um irmão em Cristo? Né? Não. E se ele tiver aberto e disposto Eu já dei a o ouvir a testemunho palavra, aqui, amém. que na minha casa, tá? Na minha casa, esses estudos que foram aqui, nós estamos fazendo, eu fiz todos eles com um casal, tá? E um casal de lésbicas, tá certo? Que conheci quando uma delas casada, que deixou o marido, né? Pela amiga da filha, tá? E depois elas queriam ficar na mesmice. E aí, depois do conhecimento, né? Porque o meu povo perece por falta de conhecimento. E a partir do momento que você adquire o conhecimento, isso em todos os sentidos, né? E permanece no erro, tá? O Senhor não tem o pecador por inocente. Então, amamos não só aos homossexuais, aos ladrões, assassinos, imorais, hipócritas, como todo. Primeiro que o Senhor Jesus não morreu na cruz pelos bonzinhos. Morreu por todos. Né? Todos. Morreu na cruz pelo Paulo doido da vida. Esse aqui, que hoje é Paulo louco por Jesus. Amém. Amém? Mas, posso dar continuidade? Sim, meu diretor. Então, meus irmãos, como sempre, o Ministério Arca da Vida foi a coisa que, o principal que Deus colocou no coração do seminarista Rafael, mentor, né, fundador do Arca da Vida, né, é que o Arca da Vida seja usado, o ministério seja usado para abençoar outros ministérios. Amém. Né? Então, nós louvamos a Deus mais uma vez, agradecemos a Deus por esta igreja, a Igreja Episcopal Carismática Paróquia da Misericórdia, na pessoa do nosso primeiro, Elias. aqui da pessoa do nosso reverendo Elias, né? E como todo, na pessoa do nosso arcebispo Dom Paulo Garcia. Mas, a nível de local, né, agradecemos muito ao pastor Elias por ele ter aberto as portas da igreja, né, para esse ministério, onde muitos estão sendo edificados e milhares serão. Amém. Na continuidade, porque não só no dia de hoje, né? Inscreva-se no canal, tá? Ministério Arca da Vida. Você, quando abrir lá no YouTube, você vai encontrar todos os estudos, tá? E que vai muito mais edificar e fortalecer a tua vida. Então, a palavra de Deus diz: trazei todos os dízimos e ofertas para a casa do tesouro. Que casa do tesouro é essa? A igreja do Senhor. Para que haja mantimento em minha casa e depois fazei prova de mim. Estamos prestes à distribuição das cestas básicas, né? E você pode ser um instrumento usado por Deus. Aí está o QR Code, não quer dizer que seja hoje, pode ser amanhã, pode ser você agora que abriu o WhatsApp, o YouTube, né? Que se deparou com o estudo, tá? E nesse momento você pode ser usado, tá? Coloca aí o teu telefone, faz o depósito segundo o propósito de Deus. Amém? O dízimo, na verdade, você tem que devolver na igreja que você congrega. Agora, se você ainda não está congregando, faça e exercite a sua fé. Mas deposita uma oferta de amor. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos orar agora. Hoje, mais uma vez, eu queria agora, né, honrar mais uma vez a nossa irmã Pati, que ela nos despeça
né? Cristina quer fazer aí as colocações, ou seja, a despedida, e a nossa irmã Pati, que nos despeça com a oração, uma oração de agradecimento e uma oração intercessória por todos quantos estão partilhando conosco e que ainda irão partilhar. Amém? Amém. Então, Cristina, a despedida e a oração com nossa irmã Pati. Eu só quero agradecer a Deus por essa noite, principalmente com a presença da Pati aqui, ela sempre será bem-vinda. E deixar a paz, um beijo carinhoso para todos aqueles que participaram. E agradecer a Deus, por hoje realmente foi um grande presente de Deus para nós. Que Deus os abençoe. Um beijo no coração de cada um. Amém. E eu quero ainda dizer, eu quero ainda enfatizar que não só será bem-vinda, não é essa será bem-vinda, mas que Deus, a partir de hoje, né, eu profetizo que o Senhor uniu a nossa irmã Cristina a nível ministerial com a nossa irmã Pati, onde o próprio Senhor vai aprimorar essa unidade, tá? E abrir espaço, né, para as mulheres que queiram, exatamente. participar. As mulheres serão muito fortalecidas com estudos específicos para mulheres. Enfim, eu louvo a Deus com essa grande novidade que o nosso irmão Rafael nos trouxe nesta noite. Amém. Nossa irmã Pati. Antes de Pati falar, eu ainda quero dizer o seguinte, que todos nós aqui estamos aprendendo. Então, vamos aprender uma com as outras. Amém. Todas serão bem-vindas em nome de Jesus. Amém. Nossa irmã Pati, com a palavra, oremos ao Senhor. Amém. Senhor Pai, Paizinho, agradecemos por mais um dia de Sua palavra para todos, Senhor. Amém. Todos que aqui estão, em nome da irmã Lígia, Ana Carolina, Rafael, pastor, sua esposa, mim, e todas as nossas famílias. E também a todos que aqui estarão assistindo, né, durante a semana e nos outros dias. Amém. Ao Henrique, que está aí assessorando esse trabalho, e a todos nós, Senhor, e as nossas famílias, que nós tenhamos no coração a certeza aqui apresentada na Tua palavra, Senhor. Amém. A certeza da fé, porque através dela, Senhor, nós podemos alcançar a Tua graça. Como diz Paulo, só a Tua graça nos basta. Sim, amém. Senhor, nós sabemos disso. A sua fé está muito no Salmo 37, em que diz: descansa no Senhor e aguarda por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros. Isso aprendemos aqui hoje, Senhor. Amém, Jesus. Pelas Tuas palavras. Que possamos, aqueles que vão caminhar ainda para suas casas, que estejam na graça do Senhor, que amém. Caminhem, sejam protegidos na sua amém. Vida, e aqueles que voltam também. Aqueles que vão saborear da noite, Senhor, que acalente e que seja uma noite bem dormida, e que amém. Sonhos e certezas da fé, certeza do amanhã melhor, que amém. Sabemos, né, como Jó, que passou por tantos males, Senhor, mas não percamos a fé, que foi o que amém, nós Jesus. Mais escutamos hoje. Em nome amém. De Jesus. Amém. Amém. E até a próxima quinta-feira, em nome de Jesus.